Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos continuar o estudo do livro Fundamentos do Capablanca. Ele está falando sobre ataque em massa, mas agora ele mudou um pouco a tática dele. Agora ele vai nos mostrar uma partida que está acontecendo isso, como que ele agiu, tudo muito bem explicado, tá bom? É a força do ataque ameaçado. Na falta de uma oportunidade, no segundo caso de ataque direto, é preciso tentar aumentar qualquer fraqueza que possa haver na posição do oponente, ou se não houver, uma ou mais deve ser criada. É sempre uma vantagem ameaçar algo, mas essas ameaças devem ser efetivadas apenas se há algum material para ganho imediato, pois segurar a peça na mão força o oponente a se opor à sua execução e manter o material pronto para enfrentá-lo. Assim, pode mais facilmente ignorar ou ser incapaz de desviar um impulso em outro ponto. Mas uma vez que a ameaça é efetivada, ela não existe mais, e seu oponente pode dedicar sua atenção aos seus próprios esquemas. Uma das melhores e mais bem-sucedidas manobras desse tipo de jogo é fazer a demonstração de um lado, de modo a atrair as forças do seu oponente para esse lado e em seguida, através da maior mobilidade de suas peças, para mudar suas forças rapidamente para o lado oposto. Outro lado, é assim que seu oponente tem a tempo para reunir as forças necessárias para a defesa. Coloquei uma partida imortal do Petrocian, que ele fez exatamente o que o Capablanca está falando agora aqui. Nós vamos trazer uma partida bem posicional que o Capablanca jogou em 1903 em Havana contra o Rafael Blanco. E4, o Capablanca está de brancas. E6, D4, D5, cavalo C3, D por E4, cavalo por E4, cavalo D7, cavalo F3, cavalo G6, cavalo por G6, cavalo por G6 e cavalo E5. Esse movimento, o objetivo desse movimento é impedir o desenvolvimento do bispo da dama e das negras via B7. Após B6. Que é o desenvolvimento usual das negras nessa variante. Né? Geralmente é ruim mover a mesma peça duas vezes em uma abertura, antes que outras peças sejam lançadas. E violar esse princípio é a única objeção que pode ser feita à jogada, que de outra forma tem tudo para recomendá-la. Bispo D6, dama F3, aqui bispo G5 poderia ser melhor. Bispo G5 estaria melhor, impedia o bispo de capturar o cavalo também. C6, C5, que era para ser jogada certa, isso levaria a complicações das quais as negras poderiam ter se mantido. Pelo menos a peça das brancas seria mais difícil. Ó, vamos olhar aqui, ó. Jogou C3. Tem uma ameaça velada, né? De bispo por E5, que seguido por dama por A5. Vamos lá. Roque, bispo G5, bispo E7. Assim, o fato das negras agora ter que recuar seu bispo demonstra claramente que o plano de desenvolvimento das negras estão com defeito. Ele perdeu muito tempo e as brancas colocam suas peças na posição mais ofensiva, sem qualquer tipo de impedimento. Jogo D3, cavalo E8. Uma alternativa era o cavalo D5. Por quê? Aqui tem um perigo de o rei ou a dama
essa variante aqui, a dama poderia atacar aqui. Lógico, o bispo teria que capturar o cavalo primeiro aqui, né? E daí seria mate. Mas é óbvio que seria. Daí ele ia ter que jogar G6 e enfraquecer, né? Ele não ia jogar DH6 porque o rei, o bispo aqui podia sacrificar em cima do peão aqui. E a coisa ficava brava aí, né? Você tem cavalo, bispo, tudo entrando por aí. Mas eles jogaram o quê? Aqui, dama H3, capa branca jogou aqui da variante que ele tá pensando. F5. Na realidade, agora, se você for ver, agora ele travou a branca e não tem mais um ataque, né? Mas o que aconteceu? O que ele está falando assim, criou várias fraquezas acentuadas. Agora todo o plano das brancas deverá se explorar essa fraqueza. O fraco peão de E, que está atrasado lá. Que foi bispo por E7, trocou, dama por E7, roque. Torre F6. Torre de F E1. Cavalo D6. Torre E2. Vai dobrar as torres, né? Bispo D7. Agora o bispo apareceu lá, né? Tava retirado. Torre de E1 dobrou. Jogou torre de E8. C4. Cavalo de F. Cavalo F7. É uma jogada inteligente dele. Ele estava evitar o C5 das brancas, né? Mas o que seria interessante, uma cavalo F7, dama por bispo, dama por F7, bispo por F5, cavalo G5, não ia dar muito certo. Dama G4, torre F5, H4, H5, torre por B5 pela dama, e por F5, torre E8, rei saiu fora, H por G5, dama D4. É, aí aqui ia ser uma briga dura, né? É, isso daqui ainda vai dar muito pano pra manga, né? Mas eles jogaram o quê? T5, avançou. Cavalo por E5. Se fosse C por D5, ia piorar as coisas, né? O bispo branco finalmente suportaria o fraco peão D via C4. Né? Mas vamos lá. Torre por E5. G6. Dama H4. Rei G7. Dama D4. C5. Forçado, né? Porque a branca estava ameaçando D por E6. Né? E dama por E7. É, tava atacando a dama, tava atacando esse peão aqui de A7. Jogo aqui C3, B6.
D por E. As pretas querem tentar as brancas jogar esse movimento, pensando que logo recuperarão o seu peão em uma posição segura. Porém, esse não é o caso, como as brancas demonstram rapidamente. Devo acrescentar que, em qualquer caso, a posição das negras é insustentável, pois todas suas peças estão amarradas para a defesa de um peão, enquanto as peças da branca são livres para agir. Bispo C8, Bispo E2. É uma manobra decisiva e oportuna, né? Todas as peças pretas são inúteis depois que esse bispo vai chegar a D5. Se o bispo conseguir entrar aqui, para tirar ele daí não vai ser fácil, hein? Pode tirar com o bispo lá, mas... Ó, aqui, mas aqui, ó. Não pode esquecer aqui, por exemplo, que se tomar aqui, olha a situação aqui, por exemplo, aqui. Ele vai querer colocar aqui para proteger esse peão. Porque vai sair uma briga aqui. Se chegar a D5, a casa caiu. Vai lá, bispo por peão, bispo F3, cavalo F7, bispo D5, dama D6. Agora é evidente, né? Todas as peças pretas estão amarradas. E resta às brancas apenas encontrar a maneira mais rápida de forçar o problema. As brancas agora tentarão colocar sua dama em H6. Na verdade, ele quer colocar a dama aqui, né? Para acabar com os peões que defendem o rei. Mas jogou aqui dama E3, ela já está olhando com carinho lá do outro lado. Torre E7. Branco já defendeu. E se aqui, ó, se é 28 F4, dama H3, H5, dama H4, torre E7, dama G5, rei G7, H4, dama D7. Nossa, e meia, tá uma loucura. G3, F por G3, F4. E as pretas logo estarão desamparadas, por ele precisa marcar o tempo de suas peças, enquanto as brancas se preparam para avançar H5 e finalmente na hora certa jogar torre por E6. Vamos lá. Dama H6, rei G8, H4, A6, H5, F4, H por G6, H por G6. Torre por E6. Agora, aqui o Lasker depois disse na época que se o jogo das brancas fosse analisado adequadamente, seria possível descobrir que não havia como melhorar. Esses jogos aparentemente simples são geralmente a natureza mais difícil. A perfeição nesse caso é muito mais fácil de obter do que naquelas posições que pedem um brilhante ataque direto contra o rei envolvendo sacrifícios de peças. E o Capablanca ganhou.
Então, pessoal, você viu que ele mostrou assim, do tipo, tem que atacar com tudo, mas tem que tomar cuidado. Vocês viram, eu coloquei uma partida hoje do Bolilavski contra o Keres. Que o Bolilavski avançou seus peões e o Keres avançou, ficou atrás, quase levou um mate e deu um mate maravilhoso. Falou, pessoal, até mais. Curte o vídeo, o canal e nós vamos continuar estudando Capa Blanca. Vai até o número 60 e pouco, se eu não me engano, exemplo. Nós estamos no 52, tá bom? Falou, vale a pena, pessoal. Tem que ter atenção. Capa Blanca era um gênio, bicho. Um gênio, assim, fazia umas trocas assim excepcionais. Ele era um cara fora da casinha. Falou, um abração, pessoal.